Até eu vou iniciar agora. Muito obrigado, professor Antônio Vaz Carneiro, professora de longo período de contato em função das diretrizes clínicas, e o professor Antônio Vaz Carneiro é professor de medicina interna da Universidade de Lisboa, é também diretor do Centro Cochrane de Portugal. Então, é muito bom poder contar contigo nesse evento, que vai ser o nosso último evento, né, Daniela, Karine? A gente está desde março fazendo atividades gravadas e, mais recentemente, atividades online nas quartas-feiras. Então, é um prazer poder contar contigo, Antônio. Então, pode... a Karine está lembrando aí, são 50 vídeos e 18 encontros como esse ao vivo, né? Então, tem longo período aí que a gente achou que agora já está no momento de concluirmos essa atividade. Muito bem. Posso? Fique à vontade. Muito boa tarde, bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer ao meu querido amigo, o professor Eitenstein, o gentil convite que me fez para hoje poder conversar um pouco convosco, que era isto que eu gostaria de fazer, era conversar um pouco convosco. Agradecer também à Daniela e à doutora Karine o apoio dado até agora. E também dizer que, se por acaso o meu português não for compreensível e se eu estiver falando muito depressa, vocês me interrompem e digam, repete, eu repito, ok? Bom, de maneira que tenho imensa pena de não poder estar no Brasil, que é um país que eu conheço muito bem, que já fui alguma dúzia de vezes, e é uma pena, uma frustração não poder estar aí com vocês. Eu gosto imenso do Brasil. De maneira que temos que estar assim aqui longe, mas enfim, perto do coração. Longe da vista, mas perto do coração. Bom, eu iria começar talvez agora por definir o que é que vai ser a minha comunicação. Eu até gostaria que isto fosse uma coisa bastante informal. Em primeiro lugar, vou-vos dizer quem é que sou eu, o que é que faço na vida e os meus conflitos de interesse para esta comunicação. Depois já ia-vos dar uma perspectiva hoje da situação epidemiológica da Covid-19 no meu país. Depois vamos, porque isto está à volta de um estudo que fizemos sobre excesso de mortalidade, vamos definir o que é o excesso de mortalidade em pandemias, portanto, conceitos relativamente simples de epidemiologia e de epidemiologia clínica. Depois vou dar alguns exemplos de excesso de mortalidade a nível internacional, um pouco para demonstrar que isto não é um problema local, este problema da maneira como a pandemia foi gerida não tem apenas repercussões locais, isto é um problema internacional. E depois vou então entrar na parte da análise do excesso de mortalidade e dos fatores de risco de carga da doença em Portugal, lançando mão de 2 papers que publicámos nos últimos 3 meses, precisamente dando as 2 visões complementares, o excesso de mortalidade, a análise do excesso de mortalidade e depois, na nossa população, quais serão os fatores de risco mais importantes para, por exemplo, a mortalidade. Bom, se estiverem de acordo, a gente faria isto desta maneira. Bom, eu sou professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde dirijo o Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, o Instituto de Saúde Ambiental, o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, o Centro de Documentação e Informação e o Conselho Científico do Instituto de Saúde Baseada na Evidência. Sou também diretor, como o Ayrton já disse, diretor da Cochrane Portugal, além de outros cargos que tenho europeus, mas que não vale a pena estar agora aqui a falar, e não tenho nenhum conflito de interesses para vos poder dar esta comunicação hoje. Ok, muito bem. Vamos começar a fazer um ponto da situação para talvez contextualizar o ponto em que nos encontramos. Hoje, as estatísticas do Covid em Portugal são as seguintes. Nós somos, como sabem, um pouco mais de 10 milhões de pessoas, e o nosso primeiro caso aparecemos em março, no dia 2 de março de 2020. E hoje o número total de casos é 55.912, quase 56 mil casos. Com uma taxa de recuperação, e depois temos 40 e tal mil doentes já completamente recuperados. A mortalidade global foi de 1.805 doentes, o que quer dizer que dá uma case fatality rate de 3,2%, que é bastante sobreponível
à maior parte das estatísticas internacionais, exceto alguns lugares do mundo onde as mortalidades são mais altas. Mas, em média, isto é relativamente estável. O que é também bastante mais, talvez, significativo, visto que o case fatality rate depende da nossa capacidade de testagem, e, portanto, é uma percentagem, é uma taxa pouco clara, é talvez mais interessante olhar para a mortalidade por milhão da população. E nós temos 177 mortos por milhão de população. Ou seja, nós estamos em número 34 no mundo inteiro. E, em termos dos testes, aí sim ainda estamos melhor, testamos muito, e estamos no 27º lugar do ranking mundial em termos de testes por milhão de habitantes, 190 mil testes. Graficamente falando, este é o gráfico que vos deve ser muito familiar, que é o gráfico que mostra o número de casos por dia. Temos aqui o pico, é o sistema CIR, não é? É uma subida, um platô e uma descida. E no fundo, o que vemos é que o nosso pico, quando há volta, a maior parte dos países europeus, volta de abril, meados de abril, princípios de março, meados de abril, e depois tem vindo a crescer com uma manutenção de detecção de casos, que já vamos falar sobre isto, que tem acima de tudo a ver com a testagem. Nós não achamos que isto seja nenhuma onda nenhuma, até porque quando olhamos para a mortalidade, o que nós vemos é que houve um pico de mortalidade exatamente logo sobreponível, depois dos casos aparecerem, mas agora esta mortalidade está praticamente desaparecida. Já temos vários dias sem nenhum morto e a média de casos que temos hoje em dia andará à volta de 200 e com uma mortalidade entre 2, 3, 4 pessoas por dia. Portanto, podemos afirmar que muito provavelmente a pandemia resolveu-se e neste momento só estamos a assistir a estes casos, estamos a testar. Se não testássemos, isto iria ser, basicamente, epidemiologicamente falando, basicamente a epidemia teria acabado em Portugal. Ou seja, teríamos que agora esperar para o inverno, quando o coronavírus vai vir outra vez, com todos os outros vírus também habituais, mas a pandemia em Portugal, na minha perspectiva, está resolvida, porque o número de casos é muitíssimo baixo e o número de mortes é praticamente inexistente. Se juntarmos a isso que a taxa de internamento está praticamente no 0 ou 5% talvez, e que temos apenas 40 pessoas em cuidados intensivos, vemos que neste momento o impacto da pandemia é praticamente normal, não temos rigorosamente mais nada a fazer nesta altura. Vamos aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer, mas neste momento não há mais nada a fazer como já temos feito. Como em vocês, os nossos casos são praticamente 80% deles em lares, são, portanto, aquelas casas de recolhimento dos velhotes, não é? É aí que é o nosso grande problema, e é aí que são 80% das mortes. Os casos, há muita gente jovem, porque, é claro, estão a testar as pessoas e, portanto, aparecem os casos. Muito bem, eu acho que achei interessante começarmos pelas definições, que é para um bocadinho balizarmos o que estamos aqui a dizer, porque isto é um assunto complexo. As análises de pandemias e as análises de infecções comunitárias, sejam elas quais forem, e vocês têm uma experiência muito grande no Zika, no chikungunya, nós não temos, mas a análise, os conceitos são difíceis e é fundamental que nós nos entendamos para tentar chamar a mesma coisa aos mesmos conceitos. Em primeiro lugar, o excesso de mortalidade define-se como as mortes atuais presentes nós estamos a detectar menos as mortes normais. Já vamos dizer o que são as mortes normais. E esta mortalidade tem um coeficiente, um score que se chama o score P, que é o rácio da percentagem este excesso de mortalidade relativo às mortes normais habituais. Porquê que é importante este excesso de mortalidade? É que permite-nos evitar o erro de não detectar as mortes provocadas por Covid que não foram testados e outras patologias que possam estar simultaneamente a provocar uma mortalidade sem ter rigorosamente nada a ver com o Covid. Okay? E podemos tirar algumas lições destes scores quando queremos comparar, digamos, países entre si, que é uma coisa difícil, okay? Que é uma coisa difícil, mas que serve, acima de tudo, para no mesmo país analisar o impacto, por exemplo, as medidas sociais que se estão a tomar. Por exemplo, a quarentena, isto é, libertar a quarentena, facilitar a quarentena, diminuir a intensidade da quarentena,
ou, por exemplo, obrigar a distanciamento social, ou a utilização de máscaras, ou o que for, não é? Portanto, isto é muito interessante. E, de facto, a parte da comparação com os países, há várias razões. A primeira que gostamos de perceber a natureza da infecção, não é? Isto é, quando nós não conhecemos uma infecção, como é este o caso, não é? Nós gostamos de conhecer, basicamente, de saber, no fundo, se essa infecção é de facto importante ou não nos diferentes países. E é muito curioso, quando nós olhamos para as estatísticas mais recentes, verificamos que os 10 países com mais mortes, incluindo o Brasil, significam sensivelmente 30% da população mundial, um bocadinho menos. Somando todas as populações destes países, significa sensivelmente 30% da população mundial, um terço, portanto, menos de um terço. E são responsáveis por 75% das mortes globais. O que quer dizer que há 210 países que são apenas responsáveis por 25% das mortes. Portanto, desde já se percebe que esta pandemia é patchy, não é uniforme em todo lado. E mesmo dentro dos países, ela tem variações dentro do país, de região para região, muito marcadas. Pelo que pretender-se dizer que globalmente o mundo está a ser atingido por esta pandemia não é pura e simplesmente verdade. Há diferenças entre países que levam até, mesmo levando em linha de conta, que, por exemplo, a detecção e os sistemas de saúde são diferentes. Não há dúvida nenhuma, é que é uma pandemia que se caracteriza por um grupo pequeno de países ser responsável por uma enorme quantidade de mortes, 3/4 dos mortos. E isso é importante quando nós vemos por estes dados, não é? A segunda razão para comparar é, bem entendido, para perceber a efetividade das respostas, acima de tudo, das políticas de saúde perante o vírus, não é? É fundamental perceber se as mesmas medidas em países diferentes funcionaram da mesma maneira ou não. A terceira é, bem entendido, por uma questão de melhorar o nosso conhecimento científico deste vírus, para tentar perceber, até contextualizá-lo, em relação a outras infecções. Que é um primeiro passo que temos sempre que fazer. Perante uma pandemia, seja ela qual for, a primeira coisa que tem que se fazer é tentar conhecer a carga da doença. Isto é, tentar perceber o impacto na morbilidade, nas complicações, nas taxas de internamento e na mortalidade dessa doença. É o primeiro passo. E aí nós temos informação preciosa que nunca tivemos sobre esta pandemia. Mas o segundo passo é comparar em termos do seu impacto com pandemias recentes, semelhantes, do ano passado, de há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou no último século, se tivermos informação. Esse é o segundo passo. E aí, quando nós olhamos para isso, verificamos que esta epidemia tem um efeito modesto. É superior ao da gripe, mas é inferior à grande maioria das outras pandemias do inverno, digamos assim. É, portanto, uma pandemia com impacto relativamente modesto, que nem sequer se tem alterado muito durante estes meses todos. E, portanto, se tivéssemos aqui uma espécie de uma escala de gravidade, ela ficaria abaixo da média da sua gravidade. Sendo certo que, isso é que é muito importante dizer, nós só sabemos o impacto correto de pandemias destas no fim, quando elas acabam. Portanto, tudo aquilo que vos vou mostrar, mesmo nos nossos estudos, reconhece a incerteza dos dados, porque eles estão a ser constantemente em mutação. É uma espécie de um espelho em mutação. Nós, só no fim da pandemia, que saberemos, quando tivermos os dados todos, a verdadeira impacto dela. E se esta pandemia for semelhante às outras, nós teremos uma ideia, iremos identificar que ela teve um impacto muito menor do que agora nós estamos convencidos que ela tem. Ou seja, quando tivermos os dados todos, dos países todos, é isso que muito provavelmente vai acontecer. E, portanto, é preciso perceber que estamos neste momento a lidar com dados muito incertos. Em todos os lados, não somos só nós, em todos os lados. Bom, porquê é que, ainda por cima, porquê é que também é complexo esta área de estudo, a área da epidemiologia das infecções do inverno, chamadas infecções sazonais, ou não, enfim, ou pandemias víricas? Em primeiro lugar, porque a precisão dos dados varia muito. É óbvio que eu não posso comparar os dados da Suíça com os dados do Ruanda, com o devido respeito. Não é possível. Não é possível. E nós sabemos isso, que
depende muito dos sistemas de saúde, dos sistemas de detecção, da capacidade que o sistema tem de detectar estes casos. O melhor país do mundo, como sabem, e agora estou a ser sarcástico, como sabem, de resultados é a Coreia do Norte. Não tem nem mortos nem infectados. Uma pequena maravilha. Todos nós, no entanto, encolhemos os ombros e dizemos que aquilo não vale nada, porque, pura e simplesmente, não temos qualquer confiança no sistema político que nem sequer dá quaisquer dados. Portanto, é preciso perceber que a precisão dos dados é absolutamente crucial. O que não nos deve ficar parados, porque valerá a pena sempre fazer uma análise transitória no momento e depois ir repetindo essa análise no futuro para vermos até como é que tudo isto vai evoluindo. Ou seja, reconhecendo que os dados podem não ser de 5 estrelas, valerá sempre a pena o tentar publicar alguma análise desses dados que podem nos ajudar a compreender a pandemia. Em primeiro lugar, enfim, esta é uma situação clássica de infecciologia, que é desde o momento em que a gente registra os casos, não é? Versus o momento em que os doentes morrem. Portanto, há sempre um lag, e neste caso serão à volta de umas 2 semanas. Isto é importante quando olhamos para os gráficos. Depois é preciso tentar perceber o que é que são chamadas mortes normais, ou seja, qual é a mortalidade diária por todas as causas nos diversos países. No nosso país são 300 a 320 doentes todos os dias. Na Inglaterra serão à volta de uns 8.000 a 8.500. Nos Estados Unidos serão 16 a 20 mil. No Brasil serão andará mais ou menos à volta de 12, 13, 14, se bem me lembro, à volta disso. Portanto, é preciso perceber e tentar compreender a mortalidade normal por todas as causas. Estamos a falar de cardiovasculares, oncológicas, acidentes, suicídios, infecções, etc, etc, etc. Que é para termos essa linha de base em cima da qual vamos então estudar o tal excesso de mortes, ok? Curiosamente, um dos outros aspectos que nos levantam muitos problemas com os dados é a definição do que é uma semana. Em alguns estudos, a semana vai de domingo a sábado e outra semana vai de segunda a domingo. Isto tem importância nas formas dos gráficos. E, portanto, é preciso também prestar atenção, quando estamos a comparar, que provavelmente é fundamental não embarcar comparando lado a lado sem perceber, porque nós temos variações, em que, por exemplo, no princípio da semana há sempre mais casos do que no fim, porque são juntos os casos do fim de semana. Desculpa, há menos casos do que no fim, porque testa-se menos durante o fim de semana. É preciso perceber estes contextos. Muito bem. Chegados aqui e chegados a esta primeira abordagem, que é a abordagem conceptual, eu gostaria então, se estivessem de acordo, dar alguns exemplos desta realidade. É que há algumas pessoas que pensam que têm posto em causa que haja de facto um excesso de mortalidade. Dizendo, bom, a maior parte das pessoas neste vírus são pessoas idosas, essas pessoas morreriam de qualquer maneira e, portanto, não é a hipótese de uma pessoa com 85 anos ou mais tem uma expectativa de vida de 2, 3, 4, 5 meses, morreriam mais e, portanto, se calhar não há qualquer excesso de mortalidade. O que nós estamos é substituir, por exemplo, o vírus da influenza, ou os vírus sinciciais, ou as clamídias, o que quer que seja, por este novo vírus, e se calhar não há nenhum aumento de mortalidade. É bom que se perceba que hoje em dia os novos estudos foram os primeiros a ser publicados a nível mundial, e depois a seguir a isto tem havido dezenas e dezenas de estudos exatamente documentando isto. Eu trago aqui 2 ou 3, rapidamente. Em primeiro lugar, a visão europeia. Isto é o Euromomo, que é uma base de dados que olha para as curvas de infecções e epidemiológicas das doenças na Europa. E o que nós vemos aqui é que temos uma enorme variação do azul mais claro para o azul mais escuro, temos uma enorme variação de excesso de morte, mas ele está presente em praticamente toda a Europa. Ou seja, os países que estão em amarelo, por exemplo, não forneceram dados, ainda não estudaram o problema. Mas todos os países que estudaram o problema, utilizando metodologias semelhantes à nossa ou não, essas metodologias são relativamente standard, todos detectaram excesso de mortalidade. Quando olhamos, este é um estudo publicado nos Estados Unidos há pouco tempo, em que eles foram olhar para meia dúzia de estados nos Estados Unidos. O que se vê aqui em cima é que o número de expectativa de mortes durante este período de tempo seriam 400 mil, verificaram-se 500 mil, pelo que há um excesso de mortalidade de 87 mil. Eles conseguem determinar que 56 serão eventualmente pelo vírus, mas há 31 mil que não são, que são, portanto, extra-vírus, não é? E aqui vêm na doença cardíaca, na diabetes,
Na doença cerebrovascular e, curiosamente, na doença Alzheimer também, há um pico final em março e abril de excesso. Nestes esquemas nós vemos muito bem que há uma subida súbita, há um pico súbito de mortalidade, que coincide exatamente, precisamente, com a pandemia. Okay? Um outro estudo feito a nível global nos Estados Unidos todos, que é na área do cancro, que é uma área particularmente grave, é uma área particularmente devastada por estas políticas de quarentena. O que nós vemos é muito simples, os diversos tipos de cancro da mama, coloretal, pulmão, pancreático e gástricos, temos que a identificação, isto é, dos novos cancros, é um desastre total. Porquê? Porque o rastreio pura e simplesmente desapareceu. Os rastreios estão todos, em Portugal há rastreios neste momento, na América não há rastreios, e lá nenhum no mundo há rastreios do cancro. Pelo que, subitamente, o que nós vemos aqui é que, quer na mama, quer no coloretal, quer no pulmão, quer no pancreático, nós vemos aqui há uma diminuição absolutamente brutal de detecções de novos cancros, que vem aqui em baixo, que chega, quando se detectavam 132 mil cancros da mama, neste período detectaram-se 9 mil, reparem, 15 vezes menos, o que significa que as mulheres não testadas poderiam ter um estadio 1 em janeiro, fevereiro, mas agora, quando forem rastreadas em outubro ou novembro, já têm um estadio 2 ou 3. E isto é uma das consequências mais graves das políticas de desvios de recursos para o Covid, ignorando e negligenciando todas as outras patologias, que de resto são muitíssimo mais importantes para a mortalidade global do que o Covid. E, portanto, isto é uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, porque, como é óbvio, implica decisões políticas que têm que ver, que a terem em linha de conta a ciência, não poderiam ter feito a gestão que fizeram. E, nesse sentido, nós estamos a tentar em Portugal fazer um esforço sobre-humano para tentar abrir os serviços todos novamente, para que as filas de espera e as quantidades de doentes à espera de cirurgias e de intervenções, ou de exames, possa voltar ao normal o mais depressa possível. Portanto, trouxe-vos aqui alguns exemplos, não só das mortalidades, mas também dos diagnósticos, e estamos a falar no cancro. Isto vai significar mortes. Saiu há pouco tempo um relatório do governo inglês sobre os impactos da quarentena que eles fizeram. E o número que eles citavam de mortes extra, de excesso de mortalidade, estou a falar em mortes que não aconteceriam. O excesso de mortalidade para este ano, nos 80 e tal milhões de ingleses, andará à volta de 200 mil. Portanto, pensa-se que há 200 mil pessoas que irão morrer na Inglaterra precisamente por falta de cuidados. E isto é, de facto, uma realidade dramática. Pronto, mas eu queria, acima de tudo, dar-vos estas opiniões, estes dados, que é para percebermos que isto não é uma situação pontual ou sequer local. Bom, agora na segunda parte, de uma maneira relativamente simples, vou então dar-vos os dados do nosso estudo sobre a mortalidade do excesso de mortes em Portugal durante o período dos 2 primeiros meses da pandemia. Isto foi um paper publicado na América Portuguesa e é do meu grupo, aqui do Instituto de Medicina Preventiva e do Instituto de Saúde baseado na evidência. Ok? Bom, qual é o contexto? Isto é, porque é que nós decidimos fazer este estudo e qual será basicamente a realidade que encontramos quando o iniciamos. Em primeiro lugar foi que, já tinha dito isto, em 2 de março de 2020 foi detectada a primeira infecção pelo SARS-CoV-2 em Portugal. Em 22 de abril, que foi quando nós terminámos a nossa análise, havia 21.900, quase praticamente 22 mil casos, que são, como sabem, as infecções documentadas. E já havia neste período 785 mortes. Que eram atribuídas ao Covid, que eram atribuídas ao SARS, portanto, mortes atribuídas ao SARS-CoV-2. Okay? Os sistemas de vigilância que estão montados em Portugal tinham registrado 10 mil mortes por todas as causas durante o mês de março, ok? Que quando comparado com os outros anos, se tentou ser bastante superior do que os mesmos períodos homólogos do ano passado ou em média, os últimos 5 anos. E, portanto, isto sugere que há aqui um impacto que não pode ser atribuído ao Covid, visto que o Covid só teve 785 mortes, tem que haver outra razão e foi isto que despoletou o nosso interesse em olhar para as bases de dados que são razoavelmente boas
que nós geramos todos os dias no meu país. É preciso também equacionar um pouco a ideia de como é que as pessoas, os problemas que as pessoas tiveram e quando os governos resolveram fazer a quarentena. É preciso que se note uma coisa muito importante, e eu acho que é crucial todos nós compreendamos isto, é pela primeira vez na história da humanidade nós quarentinamos pessoas saudáveis. Nós habitualmente só quarentinamos pessoas infectadas. Na história da humanidade, todas as histórias, desde as pestes antoninas, passando por as pestes todas da Idade Média, até a gripe de 1918, e todas as outras gripes que têm nos últimos 10 anos assolado o mundo, nós praticamente nunca confinámos pessoas saudáveis. Houve casos aqui e ali com o SARS-1, em que foram confinados hospitais, as pessoas foram confinadas em casa numa região de Toronto, mas habitualmente o que nós fazemos era pura e simplesmente quarentinar os infectados, ou aqueles que nós pensávamos que estavam infectados. Quarentinar massivamente países inteiros é uma experiência sem controle, nova na história da humanidade, e em meados de abril calcula-se que metade da humanidade estava em casa, ou seja, qualquer coisa como 3,6 bilhões de pessoas estariam confinadas em casa. Isto prefigura uma experiência social absolutamente inédita, nunca feita na história da humanidade, com consequências que nós só vamos poder ver nas próximas dezenas de anos. Não é? Isto vai ter impactos nas próximas dezenas de anos, e eu temo que os impactos que vai ter são muitíssimo mais graves do que o eventual benefício que eles pudessem ter. E, portanto, o confinamento cria uma situação nova. Ok? E cria uma situação nova porquê? Porque, subitamente, os fatores de risco que estão envolvidos na mortalidade por causas normais alteram-se. Ou seja, dou um exemplo. Nós pensamos que isto se compara um bocadinho com os meses do verão. Já que nos meses do verão as pessoas trabalham menos, há um menor risco de doenças infecciosas, muitas delas são sazonais, portanto, há uma diminuição da incidência de doenças infecciosas, há menos acidentes, por exemplo, de tráfego ou acidentes de trabalho, mas também há um menor acesso ao sistema de saúde. Mas isto cria uma situação nova. Pelo que, quando fazemos estes estudos, não podemos estar a comparar com os anos anteriores homólogos, os marços, abris, maios e junhos de 2019, 2018 e 2017, porque a situação é completa e radicalmente diferente. Não se pode, de facto, fazer isso, porque não se pode comparar as linhas de base da mortalidade. O que nós achámos que devíamos fazer era comparar aproximadamente, e apenas aproximadamente, repito, isto são dados com algum grau de incerteza, mas é para compará-las com, acima de tudo e antes do mais, os meses de verão. E mais, se a quarentena tiver um efeito positivo na mortalidade global, como parece acontecer no verão, então deve acontecer em todos os grupos etários. Dos jovens, aos adultos, aos idosos, aos velhos, deve acontecer em todos os grupos etários. E foi com estes pressupostos que nós iniciámos o nosso trabalho. Isto são as fontes de informação, não vos vou estar a amassar com as fontes de informação, mas são fontes oficiais e também não oficiais, de locais, desde nacionais até de prefeiturias locais, que têm sistemas de detecção também locais, e foi aqui que fomos buscar os dados que têm vindo a ser publicados regularmente todas as semanas, às vezes até mais do que uma vez por semana. E, portanto, estes são os dados públicos, são os dados oficiais. O que fizemos foi, acima de tudo, em primeiro lugar, definir as linhas de base. E as linhas de base aqui são fundamentais, estamos a falar de linhas de base da mortalidade, bem entendido, não é? As linhas de base são fundamentais para nós percebermos se há variação nessas linhas de base ou não, se para cima ou para baixo, ou seja, se há um aumento de mortalidade ou uma diminuição de mortalidade. E aqui fizemos aquilo que vos dissemos, ao mês, aos 3 meses e aos 5 meses. E depois fizemos uma manobra estatística de suavizar as curvas, que é para não haver muita variação pontual. Estes são os cálculos de processos de mortalidade, já falámos sobre isto, não vale a pena estarmos a perder aqui muito tempo. E aquilo que eu gostava de vos dizer foi que os primeiros resultados, o que é que vemos? Este é um slide um bocadinho complicado, mas a violeta, na parte de cima, está a mortalidade, está o excesso de mortalidade. E nós definimos que haveria um número máximo de mortalidade, um número máximo de mortalidade amarelo e um número mínimo que era a expectada, aquela que nós esperaríamos durante o período de tempo do estudo. E como vocês veem, rapidamente, logo desde muito cedo,
a curva de mortalidade aumenta, é superior à curva máxima que nós tínhamos previsto na variação da mortalidade habitual. Ou seja, esta curva toda em violeta demonstra exatamente, graficamente, aquilo que detectámos. E é sustentado, quer dizer, desde logo ao princípio, vai subindo, depois mantém-se e só agora é que começou a descer, porque, bem entendido, a pandemia também começou a descer. Portanto, este gráfico demonstra-nos, e aqui temos tudo aquilo que foi feito. As escolas médicas fecharam, depois fecharam a parte da aviação para a Itália, depois fecharam as escolas, depois as visitas aos lares foram interrompidas, foi aqui detectado o estado de emergência, como vê logo no início da pandemia, e portanto, o que estamos aqui a demonstrar é graficamente aquilo que foi a evolução das curvas de mortalidade durante este período, especificamente de 1 de março a 22 de abril, ou seja, praticamente os 2 primeiros meses, comparando-os depois com as tais linhas modeladas, com que nós entendemos que devem ser essas com as quais nós nos devemos comparar. Estas são as normais, mas reparem que as outras são mais baixas, já lá vamos falar um pouco sobre isso. Quando olhamos para estas duas estimativas, do lado esquerdo, vamos concentrar acima de tudo no lado esquerdo, o que nós vemos é que parece haver uma relação com o excesso de mortalidade e com o número de casos também relatados oficialmente. O que nós verificámos foi quando comparámos as curvas com os estándares médios, vimos que havia um aumento de mortalidade de 2 a 3 vezes e aumento de mortalidade de 2 a 3 vezes quando olhamos para os estándares, para aquilo que nós estaríamos à espera se fizesse uma tal comparação homóloga com os anos anteriores, ok? Março e abril de 2019, 2018, uma média, por exemplo, de 5 anos. Ela aí já era 2 a 3 vezes superior dessa mortalidade. Mas quando a nossa proposta de olhar para a média dos meses de verão, isto é, os meses que nos pareceria que seria mais parecido com uma situação de quarentena, então esta percentagem sobe dramaticamente para 3,5 a 5 vezes. Como é que nós podemos dizer isto? Podemos dizer que durante este período de tempo, se levarmos em linha de conta que a linha de base deveria ser a do verão, então por cada doente morto atribuído ao Covid, portanto por cada morte do Covid, morreriam 4 a 5 doentes sem terem Covid. E, portanto, isto é uma realidade absolutamente devastadora, porque, como é óbvio no nosso caso, se isto for verdade, então estamos a falar que morreram até agora 1.800 doentes, mas nós iremos ter qualquer coisa como quase 10 mil doentes mortos sem ser por Covid. Pura e simplesmente por falta, aquilo que nos parece ser, por falta de assistência e outras causas. Mas, acima de tudo, por falta de assistência. Essa falta de assistência é porque os hospitais e os centros de saúde fecharam, mas depois, mais tarde, abriram, simplesmente as pessoas estão com tanto medo que não vão ao hospital, não vão ao centro de saúde. E, por exemplo, os nossos serviços de urgências estão a ver uma coisa nova que nunca viram há muito tempo. Uma taxa de, por exemplo, doenças cardiovasculares, uma taxa de mortes súbitas no domicílio que eles já não estavam habituados a ver. Quando lá vão ver, o que esta taxa aumentou 4 ou 5 vezes. Porquê? Porque a história é sempre a mesma. Vão à casa da pessoa porque a pessoa colapsou e quando falam com a família explica que este homem de 50 anos começou com dor no peito às 9 da manhã, mas não quis ir ao hospital e colapsa às 4 da tarde. Os cardiologistas que tiveram uma baixa de intervenção de cateterismos e de cardiologia de intervenção em alguns sítios em Portugal de 80%, também assistiram a uma patologia que é a ruptura do ventrículo esquerdo, que há muitos anos que nós não víamos, que é uma marca do infarto não tratado. Mas tudo isto são sinais indiretos e diretos de que há, de facto, uma população em Portugal que não foi pura e simplesmente tratada durante este período de tempo. E ao não ser tratada este período de tempo, a evolução das suas doenças e as complicações dessas mesmas doenças induziram uma morte que é muito superior à morte do Covid. Pelo que nós entendemos firmemente que qualquer política de gestão desta pandemia deve entrar em linha de conta não apenas com o risco do Covid, mas com o risco também das outras patologias que não têm nada a ver com o Covid. Se passarmos a números absolutos, o que nós calculámos foi que neste período de tempo, do dia 1 de março a 22 de abril, terão morrido extra a mais em Portugal entre 2.400 e 4.000 pessoas. Aliás, temos aqui, olhando para as idades,
como podem ver aqui, as médias, o que nós vemos é que nas idades abaixo de 55 anos, nós temos até uma diminuição da mortalidade. E ela vai aumentando conforme a idade vai aumentando. Vemos isto aqui neste esquema. Acima de 65 anos, o excesso de mortalidade verifica-se, ela vai aumentando. Abaixo de 55 anos diminui. Diminui porque há menos acidentes de automóvel, diminui porque há menos acidentes de carro e os riscos habituais para as pessoas morrerem mais jovens estão muito menos presentes e, portanto, as pessoas morrem menos. Isso força a linha de base para baixo e aumenta, como é óbvio, o excesso de mortalidade. É preciso perceber-se isso, ok? Quando nós depois... Portanto, esta é a situação. As pessoas mais idosas aumenta a mortalidade conforme a idade que têm. A linha de base vai sendo cada vez mais marcada, a diferença vai sendo cada vez mais marcada, também porque houve uma diminuição da mortalidade nas pessoas mais jovens abaixo de 55 anos. Nós em Portugal calculamos que abaixo de 65 anos a possibilidade de alguém morrer que não tenha uma pessoa que não tenha doenças crónicas, que não esteja imunossuprimido, que não seja pobre e que não seja um diabético, não fume, a hipótese de sobrevivência de uma infecção é 1 em 1000, ou seja, a taxa de recuperação em Portugal de uma pessoa jovem com menos de 65 anos é de 99,99. Isto não quer dizer nada porque as pessoas estão na mesma aterrorizadas a acharem que vai toda a gente morrer. Ou seja, quando a gente dá estes números, ninguém nos acredita, porque toda a gente está convencida que vai morrer. E, portanto, esta é uma das consequências dramáticas de tudo isto. É, de facto, esta percepção para o público de que a situação é muitíssimo mais grave do que ela é. Quando nós depois vamos olhar, porque é sempre importante olhar a tal variação regional, de dado que nós verificamos é que vamos olhar para todos os distritos de Portugal e há uns distritos, nesta altura, uns distritos em que havia menos incidência do que noutros, em que o excesso de mortalidade era menos, também por menos testagem, também por menos infecções, mas hoje em dia estes dados que já olhámos há algum tempo, parecem estar bastante semelhantes em todo lado. Mas, de qualquer maneira, isto é absolutamente fundamental fazer-se, ou seja, nós não podemos apenas dar as médias do país, temos que tentar compreender a variação regional destes excessos. E nós tivemos 2 picos, acima de tudo, no Porto e em Lisboa, na região de Lisboa, na região do Porto, e na região de Aveiro, que é meio, porque são, no fundo, as áreas mais urbanas, onde há uma maior concentração de pessoas, mas também onde há uma maior pobreza. Porque aquilo que nós descobrimos foi que há um fato que já sabíamos, as infecções são assim, já sabíamos, é que há uma classe das pessoas mais pobres que sofrem desproporcionadamente morbilidade e mortalidade desta infecção. Nós também já sabemos disso, por exemplo, com a tuberculose, já sabemos disso também com toda uma série de outras infecções, pneumonia comunitária, por exemplo. E sabemos porquê. Mas isto é só para dizer que este vírus também respeita essa, digamos assim, essa realidade. A grande luta que temos que tentar agora em Portugal é evitar que as pessoas entrem na pobreza. A grande luta agora já não é o vírus. A luta é evitar o desemprego, é tentar que a economia recupere, é dar apoio social a toda esta gente que subitamente estava numa classe média ou média baixa e passou subitamente para uma classe baixa. E é este o esforço. Foi isso que também assistimos na crise financeira em 2008. As doenças apareceram depois em 2011 e 2012. E nós assistimos a um pico de cancros e doenças cardiovasculares, infecciosas e suicídios que não estávamos habituados. Portanto, isto é só este quadro aqui, era para vos dar uma ideia de que os excessos são razoavelmente sobreponíveis, parecem em todo o país. Também somos um país pequeno, portanto também não seria por isso, não é? Bom, vamos terminar. Eu ainda vos vou dar mais um paper muito rapidamente, mas queria deixar-vos então algumas mensagens deste nosso estudo, que eu depois gostaria de discutir convosco e nos questionassem à vontade. Em primeiro lugar, em Portugal, durante o período entre março e abril de 22, o excesso de mortalidade parece ter sido 3,5 a 5, mais alta do que era explicável pelas contas oficiais das mortes pelo Covid. E apesar da incerteza, como é óbvio, sempre está presente nestes cálculos, parece ser razoável assumir que houve um aumento de mortalidade bruta de 2.400 para 4.000 mortes durante este período de tempo. Ok? É, no entanto, importante reconhecer que medir excesso de mortalidade tem a ver com as linhas de base. É as linhas de base que têm que definir se há um excesso ou se há uma diminuição. E pode ser difícil fazê-lo. E há metodologias relativamente diferentes. Mas é fundamental perceber-se que ele tem que ser feito. E isto tem que ser feito para compreendermos basicamente
qual é o impacto das políticas que foram assumidas, para não repetirmos eventuais erros no futuro. Portanto, estas são as duas grandes mensagens que nós temos dado ao nosso estudo. Eu agora iria terminar dando-vos também alguns dados de um estudo muito mais recente que publicámos sobre precisamente olhar para os fatores preditivos de carga da doença nesta mesma amostra de 20 e tal mil doentes. Portanto, isto foi publicado no Journal of Clinical Medicine. A nossa intenção aqui foi identificar os fatores associados com as mortes de Covid em Portugal. Porquê? Porque poderíamos pensar que poderia haver variação em relação à coorte mundial. Poderia haver aqui coisas diferentes. Há pistas em certos países que parecem ser, os subgrupos atingidos parecem serem diferentes, e nós queremos muito fazer esta análise para saber que nestes primeiros 20 e tal mil doentes se poderíamos tirar conclusões ou não. E desde já vos digo que vamos repetir todo este estudo lá para outubro, novembro. Portanto, a dataset que utilizámos foram 20 mil doentes infectados com Covid de 1 a 22 de abril de 2020, e o grande outcome que olhámos foi bem entendido para a mortalidade. Usámos as técnicas de estatísticas habituais das correlações nestes casos, e só para vos mostrar que este forest plot que desenhamos, no lado esquerdo estão os fatores de risco, e no lado direito estão o impacto médio do aumento de risco por a sua existência. O que nós podemos ver é que a idade é grande. Quando olhamos para isto, vemos que a idade é grande para todo o risco para os nossos doentes. É óbvio que há outros casos, a doença cardíaca, a doença neuromuscular, a doença pulmonar prévia. A diabetes tem menos importância nos nossos dados, curiosamente, não sabemos porquê, mas tem menos importância nos nossos dados, mas o que de facto é claramente número 1 é de facto a idade. E ela é progressiva desde os 50 anos para cima e aumenta e atinge níveis elevadíssimos acima dos 95 anos. Ou seja, por outras palavras, nós podemos afirmar, por estes dados até agora, que o que nós temos que proteger são as pessoas mais velhas. E são essas que, se ainda por cima tiverem comorbilidades, devem ser protegidas. Mas devem ser protegidas com respeito, isto é, devem ser dada a hipótese de que elas tenham coisas a dizer e que queiram eventualmente ter a sua vida controlada por elas próprias. Não é isso que está aqui em causa. O que nós achamos é que nesta coorte, de facto, houve uma muito clara importância da idade. O que também não foge àquilo que se vê noutros sítios. E, portanto, ficamos assim mais tranquilos, apesar de tudo com tudo isto. E, portanto, isto vem na linha de conta, como falámos também anteriormente, e, portanto, bate certo com o resto dos dados que vos apresentei. Portanto, aquilo que eu quis fazer foi, basicamente, em primeiro lugar, de discutir convosco um conjunto de conceitos fundamentais sobre isto, sobre esta coisa do excesso de mortalidade, e depois a seguir falar sobre alguns exemplos internacionais, falando depois sobre os nossos estudos sobre a situação atual. Há outros estudos em Portugal feitos por outros grupos que são relativamente semelhantes aos nossos, a variação não é muito grande, e portanto nós acreditamos que estes dados são verdadeiros e que podem servir para nós olharmos para o futuro e olharmos para as nossas intervenções, quer sociais, quer pessoais, de outra maneira com esta informação. Tem aqui os meus contactos, nomeadamente da parte de baixo o meu mail, eu terei todo o gosto em que me contactem para dar alguns dados extra, e queria também agradecer ao meu grupo que fez isto, nomeadamente ao Paulo Nogueira, que é o primeiro autor e que fez todo este trabalho. E agora, se estivessem de acordo, passaríamos então à parte das perguntas e respostas. Ayrton. Tá ótimo. Agora a gente já está te vendo. Bom, muito obrigado por compartilhar conosco esses estudos e também a tua perspectiva. E a primeira pergunta que eu faria, assim, antes de o pessoal começar a colocar no chat as suas perguntas, é o seguinte: essa pandemia tem sido identificada como a pandemia da iniquidade, né? As pessoas com vulnerabilidade social são as que realmente estão tendo mais evolução com maior gravidade dos casos. E Portugal atrai muito imigrantes, né? Tanto da África como os brasileiros, né? Como que foi isso? Assim, houve também aquelas pessoas mais vulneráveis, principalmente os imigrantes de baixa condição social, esses também foram os que mais impactaram? Sim, nós temos dois tipos de, vamos chamar-lhes pobres, vamos lá ver, pessoas que têm uma condição sociofinanceira baixa. E nós temos dois grupos. O primeiro são os imigrantes das grandes cidades. Portanto, nós temos em Portugal qualquer coisa como
não sei os números certos, mas andará à volta talvez 400 mil estrangeiros a viver em Portugal. E, portanto, os imigrantes de risco são os imigrantes que vivem à volta de Lisboa, do Porto, Aveiro, Coimbra. E depois temos um conjunto de pobres no interior, que são os portugueses que vivem no interior e têm condições socioeconómicas mais baixas. Não são muitos e não são muito importantes porque não são infectados, estão bastante em sítios razoavelmente isolados, não existe um problema. Onde existe o problema é o problema dos lares. Isso é que existe um problema. Quanto a maior quantidade de surtos que tivemos, e os mais complexos surtos que tivemos, foram precisamente nas comunidades imigrantes. Que em Lisboa e à volta de Lisboa, nos municípios à volta de Lisboa, que têm pessoal da África, temos centenas de milhares de pessoas da África, pessoas do Extremo Oriente, muitas, indianos, e portanto foi aí que têm condições de vida em que estão juntos em cima uns dos outros, literalmente, têm que tomar os transportes públicos para ir para o seu trabalho e, portanto, está aqui causada, como é óbvio, uma situação muito complicada de infecção. Portanto, as nossas complicações todas, em termos de surtos mais complexos, foram precisamente nas áreas imigrantes. A classe média e média alta em Portugal já não está infectada, nós hoje estamos preocupados precisamente com aquelas classes que nós já sabíamos que iam ser atingidas. Porque se há uma coisa que está bem estudada, é o impacto económico ou financeiro na vida das pessoas. E tudo o resto sendo igual, quando se é mais pobre, tem-se mais doenças e essas doenças são mais graves. Há mais alcoolismo, há mais violência, há mais utilização de drogas, há mais desnutrição. E isto é conhecido para todas as doenças, especialmente para as infecciosas. Portanto, nós não nos surpreendemos quando entendemos que há doentes que estão muito mal com 30 anos porque têm uma situação socioeconómica muito má. Portanto, essa é uma população de risco e foi aí que nós vimos a grande maioria das mortes, sem dúvida. Para além dos idosos, quero dizer. Para além dos idosos foram essas. Claro. A professora Silvana fez uma pergunta aqui no chat, mas poderia falar oralmente, Silvana? Pergunta para o professor Antônio. Boa tarde, professor. Foi excelente a sua explanação. Eu estou com uma dúvida. Eu tenho observado nos países que estão... Está me ouvindo? Estou. Que tem apresentado uma mal chamada, né, segunda onda, que é assim, um recrudescimento da epidemia. Apesar da onda, o número de infectados ser muito grande, a mortalidade, mesmo a pressão sobre leitos, é muito pequena. Como é que a gente explica isso? O que aconteceu na primeira onda, que teve uma mortalidade tão grande, e na segunda a gente tem visto uma morbidade e mortalidade tão mais baixa? Obrigado. Como sabe, professora, todas as infecções apresentam graficamente o mesmo aspecto. Sobem, platô, descem. Mas a maneira como nós detectamos a infecção vai fazer toda a diferença. Porquê? Porque esta baixa vai ser mais abrupta e acaba logo ou vai ser mais prolongada. No caso presente, e depois da maneira como a infecção se estabeleceu e a reação que as pessoas tiveram com testar, a pandemia comportou-se da mesma maneira esperada. Todos os países do mundo têm uma subida, um platô e uma descida. Pode ser um bocadinho mais para abril, ou um bocadinho mais para março, ou um bocadinho mais para finais de fevereiro, mas as ondas são iguaizinhas, não há nenhuma diferença. E essa é uma das principais críticas que se faz à quarentena. Se a quarentena tivesse funcionado, nós não podíamos assistir a curvas normais bell-shaped, aquelas curvas bell-shaped, teria que ter um indentamento nos casos e nas mortes. E não temos esse indentamento. Pelo que há uma suspeita muito séria que o confinamento, pura e simplesmente, não tem impacto na realidade desta pandemia. Acresce o facto de que, numa boa parte dos países, quando se fez o confinamento, já tinha passado o pico da infecção. Foi o caso em Portugal. Quer dizer, e na Inglaterra, por exemplo. Portanto, quando de repente isto depois tudo desce, nós continuamos a testar. Já não há, mas o que nos importa aqui não é testar. É testar as pessoas que vão ter complicações, tais como internamentos hospitalares, como a professora diz, internamentos em cuidados intensivos e mortes. Quando a curva desaparece e começa a ficar bastante igual à linha de base, o que acontece é que nós estamos a testar e a detectar casos que não vão complicar.
e aparentemente que podem infectar outras pessoas, também não se complicam. Moral da história, só estamos a fazer sobre-diagnóstico. É uma atitude absolutamente irresponsável, de uma determinada maneira, contraproducente. Porque só estamos a detectar as pessoas bem. E em Portugal é exatamente isso que estamos a detectar. Estamos a detectar o pessoal jovem, que vai para as raves e que vai para os pós-grupos, mas que depois não tem nenhum impacto na taxa de admissões hospitalares, não tem nenhum impacto na taxa de cuidados intensivos e ninguém mais morre. Pelo que é um bocadinho como quando nós fazemos um rastreio do cancro, por exemplo, da mama. Nós sabemos que se fizermos o rastreio, vamos ter os estadios 1, um aumento exponencial da detecção, mas o rastreio só funciona se a doença locorregional e a doença metastática diminuir, mas não diminui. Por isso é que nós só estamos a fazer sobre-diagnóstico, que é, no caso do cancro, os tumores que nunca iriam matar o doente. É a mesma coisa aqui, estamos a detectar os infectados que nunca vão provocar complicações. Há um estudo feito em Inglaterra pelo grupo de Oxford, que foi controlar o número de novos casos com o número de testes. E, como é óbvio, há uma correlação perfeita. Estes casos são porque estamos a testar mais. Não está a aumentar a epidemia. Estamos, pura e simplesmente, a testar mais. Dá-nos, no entanto, uma ideia artificial de gravidade. Mas, professora Silvana, digam-me lá uma coisa, para ver se a gente percebe a loucura que o mundo tem. Os australianos estavam a correr tudo muito bem. E, de repente, numa província que é Vitória, que eu conheço bem, Melbourne, resolveram continuar a testar. Foi o que aconteceu cá. Como continuamos a testar, a curva nunca vai para zero. Um bocadinho como aconteceu em Taiwan e na Coreia. Também nunca chegou a zero. Porque eles continuaram a testar, pelo que estamos a testar, os assintomáticos. E aquilo que eles fizeram na Austrália foi a mesma coisa. Fizeram a testar e, de repente, tiveram 130 casos novos num dia ou dois. E fecharam uma província que tem milhões de pessoas. E eu pergunto, o que é que se passa com esta gente? O que é que se passa com esta gente? Que tipo de raciocínio, qual é o objetivo de se fechar em confinamento milhões de pessoas por 130 casos? O que é que se pretende conseguir com isto? Não compreendo. Como a Nova Zelândia, né, que está fechada há 6 meses. Né? Mas ainda, a Primeira-Ministra vem muito contente de dizer que não há mortes, mas não nos dá as taxas de suicídio, não nos dá a taxa de violência doméstica e não nos fala no excesso de mortalidade. Ela só diz que o Covid está muito bom. Ela faz aquilo que os políticos fazem. Fazem uma gestão do risco do Covid, negligenciando o outro risco todo. Ora, um político sério não pode fazer essa gestão. Tem que ser uma gestão do risco global. Não pode ser uma gestão do risco apenas da pandemia. Tem que se entrar em linha de conta com isto que temos estado a falar hoje. Excesso de mortalidade. E, portanto, eu não compreendo o que se passa com estas pessoas. Eu não sou capaz de explicar o que se passa com estas pessoas. Pessoas que eu conheço em Inglaterra e nos Estados Unidos, com carreiras científicas absolutamente impecáveis, gente de grande categoria, que dizem as maiores barbaridades do género: é preciso extirpar o vírus da comunidade. Não se consegue extirpar o vírus da comunidade. Está nos animais, não é possível, mas eles dizem isto com o ar mais sério do mundo. Eu acho que há aqui uma transformação mental nas pessoas. Olha, não sei explicar. Espero ter respondido à tua pergunta. O senhor nem imagina o prazer que eu tenho em ouvi-lo falar isso, porque eu tenho pensado isso durante toda essa pandemia e estava assim muito isolada com isso. Não, parece que a gente está em outro planeta. Professor Silvana, neste momento, aquilo que eu digo às pessoas, eu recuso-me a aparecer nos mídias, não há condições para um discurso destes. Não estou disponível para ser trucidado, morto-vivo, contra. Não estou. Aquilo que eu faço é produzir ciência de boa qualidade para ajudar os decisores a decidirem bem. Não estou interessado em criticar ninguém, nem os políticos, nem nada. Agora, dito isto, para mim ultrapassa-me completamente. Nunca estive numa situação igual a esta. Tenho 40 anos de profissão, nunca pensei estar no meio disto. No meio de todo este absoluto descontrolo. Isto parece um trem à desfilada sem travões. Quer dizer, dá a ideia que mas não é só aqui, todo o mundo, não é? Portanto, temos um grande trabalho para fazer. Haverá altura em que nós vamos poder falar, professora. Haverá altura em que vamos poder falar. Assim espero. Antônio, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar efetivamente a gravar, que o vírus inicialmente, né, seria mais virulento e com maior capacidade de letalidade, né, maior risco. Então,
em teoria, a gente teria que ter o lockdown logo no início, onde isso apareceu, e depois ir atenuando, é isso que você imagina? E eu vou até emendar com uma segunda pergunta. Você viu um lugar com Deixa-me fazer uma coisa, Silvana, que a pessoa se lembra por uma coisa que eu me esqueci. Na minha perspectiva, não há segundas vagas, professora Silvana. O que vai acontecer é que ele vai ver no inverno, como vem a gripe A, a gripe dos porcos, a gripe das aves, o SARS-1, o MERS, vem o vírus sinciciais, o vírus respiratório, vêm todos. Nós não medimos os anticorpos, não sabemos, mas vêm todos os invernos em Portugal morrem pessoas de gripe A. Aquela gripe de 2008, lembra? Aquela gripe de 2008 todos os anos, só que a gente não mede. E, portanto, a segunda vaga, na minha opinião, é uma invenção. Não há segunda vaga coisa nenhuma. O que vai haver é, sazonalmente no inverno, bem, estes vírus todos outra vez, com certeza. Mas o que é que vai acontecer em Portugal? Como sobraram imensos testes que estão aí, e isto é um negócio, o pessoal, quando começar outubro, novembro, vai começar a todo mundo que aparecer a espirrar vai fazer o teste do Covid. Moral da história. É tudo Covid. Não vai ser a gripe, vai ser o Covid. Como não se mede a influenza, nem a parainfluenza, nem os vírus sinciciais, nem os rinovírus, porque não medimos, então estou agora com uma guerra com o meu governo para exigir que eles testem todos, que é para termos uma ideia. Porque senão parece que é só o coronavírus. Não há mais nada. Pronto, esse é um problema, não é? Agora, respondendo à sua pergunta, Daniela, eu vou escrever um artigo chamado assim, cujo título vai ser o seguinte: e se a pandemia tivesse começado na Suécia em vez da China? Para quê? Se olharmos sociologicamente para o que se passou, há dois momentos cruciais nesta infecção. A primeira é a maneira como as autoridades chinesas reagiram à infecção. Fechando numa primeira fase 15 milhões de pessoas numa cidade, confinando-as todas a casa, e numa segunda fase 650 milhões de pessoas nas cidades vizinhas. A China pode fazer isto porque é um sistema político repressivo, é um sistema político fascista ou comunistoide e que tem uma total ausência de respeito pelos direitos humanos. Eles podem fazer isto porque fazem, têm o poder para o fazer. Perante isto, lançou um alarme através dos mídias mundiais e quando chegou à Itália, o segundo grande responsável é o governo italiano. Porque quando entram os doentes mais graves pelo norte de Itália, o governo resolve fechar o país. E é isso que depois provoca uma enxurrada de países a fecharem, porque sem base nenhuma. Nós não sabíamos o que é que o confinamento poderia fazer. E portanto, toda a gente quis ser mais fundamentalista que o vizinho e quis fechar ainda mais cedo que o vizinho, sem nenhuma prova e evidência científica de qual seria o impacto direto desta infecção. Mas se tivéssemos perguntado ao fim de um mês se isto se justificava, conviria olhar para os dados. E deixe-me dar-lhe uns dados sobre a Itália. O norte de Itália, a planície do Pó, é uma região muito especial da Europa. É a região mais poluída da Europa. Em segundo lugar, a população italiana é a segunda população mais velha do mundo. Em terceiro lugar, é a população que mais fuma na Europa, 28%. Em quarto lugar, é a população que é responsável por 40% da resistência à antibiótica na Europa. E em quinto lugar, o governo italiano fez uma coisa suicida, que foi, quando começaram os primeiros casos, deu uma ordem que disse assim: todo o caso suspeito de Covid tem que ser internado num hospital terciário ou universitário. Moral da história. Nós assistimos àquela enxurrada de doentes para aqueles hospitais à volta de Bolonha e a 50, 100, 200 quilómetros são hospitais vazios, sem doentes. Aliás, quando olhamos para as curvas de Itália, comparando o norte com o sul, vemos que o norte é um dos piores sítios do mundo, mas para baixo de Bolonha é igual à Suíça. É igual à Suíça. Ou é igual a Taiwan. Não tem nenhuma diferença. Portanto, há aqui uma explicação epidemiológica, política e de inépcia e de irresponsabilidade que justifica todos estes lockdowns a seguir. E agora já não nos chafamos, porque os políticos querem mostrar serviço, querem dizer que são muito agressivos e que lançaram o medo nas pessoas, as pessoas também querem fechar-se em casa. Isto é um bocadinho a pescadinha de rabo na boca. Não saímos disto porque o político quer agradar ao povo, o povo está cheio de medo, quer ficar em casa. Que me importa, que me interessa a mim tentar abrir uma escola se os pais não deixam as crianças ir à escola? Para que é que eu vou estar a dizer que vou proteger? Não, até este é o problema. Digamos que se não tivessem sido estas infelizes decisões da China e depois da Itália, nós hoje não estávamos no ponto onde estávamos. Aliás, vou fazer aqui uma afirmação que se calhar ainda vai custar, mas eu provavelmente acredito que se calhar
se isto tivesse sido gerido de maneira diferente, se tivéssemos entendido que era apenas mais um vírus sazonal, com mortalidade mais elevada, é certo, provavelmente só teria sido detectado por as pessoas que estudam estes fenómenos infecciosos do inverno, estas infecções virais do inverno, e o pessoal de saúde pública. E se calhar, tinha passado razoavelmente despercebido. E o que tinha acontecido é que estas pessoas diziam, este ano tivemos uma gripe muito má, morreram uns quantos velhotes. Porquê? Porque está calculado que este ano vão morrer entre 56 e 60 milhões de pessoas no mundo. 800 mil mortos passa por baixo do radar. Ninguém era capaz de detectar aqueles 800 mil mortos. Eu posso estar a dizer um disparate. Jamais saberemos. Mas se eu entender que destes 800, provavelmente pelo menos metade são detectados porque nós testamos ativamente, não testamos com sintomas, testamos ativamente, então provavelmente há aqui uma situação extraordinária que era, se calhar, passar por baixo do radar. Eu não tenho a certeza, mas acredito que se pudesse ser uma hipótese. E veja o que seria de evitar o sofrimento mundial. Esta gestão desta crise, da minha perspectiva, é um desastre inominável que nos vai marcar para toda a vida. E, portanto, é esta a minha perspectiva sobre as quarentenas. A quarentena, sim, selecionada para certos doentes. Nunca quarentena generalizada. Nunca, em circunstância nenhuma. Em Portugal, como em outros países, está a acontecer uma coisa muito grave. Os nossos crianças, os nossos bebés e crianças estão a aparecer nos serviços de urgência, o chamado battered child, não é? A criança abusada, quer abusada fisicamente, quer abusada sexualmente, com quadros muito mais graves. Com fraturas cranianas, com hemorragias graves. Porquê? Porque estão em casa a ser espancados pelos pais. Que é um fenómeno conhecido quando nós confinamos em 2 quartos 10 pessoas ou 8 pessoas, como é óbvio, não é? O que acontece aqui? Nós temos um sistema de vigilância destes casos muito bem montados, e quem é que faz a detecção da criança espancada muito cedo antes de ela ir para o hospital? Os professores da primária. Ora, as escolas estão fechadas. E, portanto, os professores não fazem este trabalho. Moral da história. Há uma população de crianças que está a ser barbaramente atacada porque alguém se lembrou de dizer que temos que ficar todos em casa. Isto indigna-me. Eu não aceito isto de maneira nenhuma. E havemos de ver muito mais consequências. Agora, quando os dados aparecerem, estamos no princípio, quando os dados aparecerem, isto vai ser classificado. Olha, vai ser classificado, em minha perspectiva, como a quarentena é um crime contra a humanidade. É isso que eu acho. Professor Antônio, e qual é o legado dessa pandemia para o sistema de saúde em Portugal? Houve uma maior infraestrutura de UTIs, melhor preparação dos serviços para uma nova pandemia que todo mundo diz que vai ocorrer? Sim, e depois não aconteceu nada. Moral da história, transformámos blocos operatórios, portanto, salas de operação, ou salas operatórias, em cuidados intensivos. Mudámos consultas para enfermarias e temos hospitais inteiros vazios. Porque a nossa taxa máxima, penso eu, de ocupação de cuidados intensivos nunca foi muito superior a 50%. Fizemos as obras, gastámos o dinheiro e agora temos um problema. É que subitamente temos uma oferta muito grande para uma procura baixa. Pelo que vai ser necessário, para tratar este excesso todo de doentes, estes doentes que não têm Covid, vai ser necessário retomar a atividade normal. Ora, isso vai demorar muito tempo. Não vai ser uma coisa de um dia para o outro. Estamos a tentar fazer isso, estamos a conseguir alguma coisa, mas vai demorar muito tempo. E acresce o facto de que, em alguns casos, os hospitais fecharam valências, por exemplo, de endoscopia, deixaram de fazer endoscopias para meter lá uma enfermaria, pelo que agora, quando querem tomar conta do doente normal, não Covid, não só o hospital não é capaz de fazer esse serviço, como eles não têm dinheiro, ou vão ter muitas dificuldades financeiras, para reverter as obras que fizeram, para voltar a oferecer o hospital do costume, com as suítes de endoscopia e as salas de cateterismo cardíaco. Então, temos aqui uma situação que é chamada de tempestade perfeita. Aumentou a lista de espera brutalmente durante estes 6 meses, brutalmente. Há listas de espera, basta dizer que houve menos 2,5 milhões de consultas em cuidados primários, em atenção primária. 2,5 milhões num país de 10 milhões, vejam bem.
aumentou a lista de espera e temos menos recursos para tratar estas pessoas. Portanto, o legado é uma catástrofe inominável. O legado é um desastre total. Vamos ver como é que as coisas correm. A telesaúde melhorou muito e eu sei que Portugal é uma referência para investimento em telesaúde. Eu imagino que durante a pandemia aumentou ainda mais esse tipo de consulta. Mas eu tenho que ser honesto. Eu não entendo que os bons resultados que nós obtivemos fosse provocado por termos tido uma competência extraordinária. Não, foi também por isso. É verdade que sim, foi por isso também. Houve uma mobilização geral correta da maneira de fazer as coisas, mas eu estou convencido foi também porque o vírus era um vírus de menor letalidade. Temos que ser realistas. Não vale a pena termos ilusões acerca das nossas capacidades de resolver certos problemas. Não, o vírus, muito provavelmente, é um vírus de menos letalidade, é uma mutação mais benigna e, portanto, atingimos menos. Dito isto, há tudo a fazer agora, não é? Há tudo a fazer. Um doente com cancro não consegue, agora já vai sendo operado, mas não conseguia uma ressonância magnética, não conseguia fazer um ataque, não conseguia fazer análise, não conseguia fazer uma biópsia. Os doentes cardíacos não faziam um único cateterismo cardíaco, não faziam ecocardiogramas, não. Quer dizer, isto é uma situação horrível, isto é uma situação que não pode continuar há muito tempo, não é? E, portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que as consequências da gestão são muito mais gravosas do que a infecção. Repito as minhas ideias. Esta é a minha análise dos dados. Eu estou disponível para os contestar, estou disponível para mudar de ideias. Mas alguém tem que fazer uma análise diferente da minha. Porque eu tenho seguido isto todos os dias durante 7 meses e eu não alterei. A pandemia mantém-se a mesma. Os subgrupos de risco são os mesmos. As mortalidades estão a melhorar muito, como é óbvio. As taxas de complicações são as mesmas. As taxas, os impactos a lá longo não se alteraram. Eu não estou a perceber o que é que estamos aqui a falar. Quer dizer, não estou a perceber muito bem o que é que se está a passar. Daniela, quer ler a pergunta do Maurício, né? Vou colocar a pergunta do Maurício agora. O Maurício mandou pelo chat, né? Mas, professor, pegando a Nova Zelândia, que foi usada aqui no exemplo, e que tem 4 mortes por milhão de habitantes, e comparando com o Brasil, que tem 518, ou Portugal, que tem 177, isso não seria o desfecho principal a se medir? E mesmo que as projeções de suicídio, por exemplo, como foi utilizado como exemplo na arguição, e outros eventos aumentem, seguramente sequer se aproximam dessa diferença. Né? Então, ele está perguntando se, embora tenha entendido que o foco é a adequada testagem, entendo ser a estratégia mais eficaz. Então, acho que ele está perguntando tanto da testagem, como dessas diferenças de mortalidade entre os países, considerando a taxa por milhão de habitantes. Bom, eu não tenho dúvidas nenhumas que em lugares, em países, em partes dos países onde a mortalidade é muito elevada, eu não tenho dúvidas nenhumas que o sistema de saúde tem de responder adequadamente. E tem de responder adequadamente com o internamento destes doentes e o seu tratamento atempado em terapia intensiva, se for preciso, ou no hospital. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. E, portanto, essa questão não se me põe. É uma infecção que deve ser tratável como qualquer outra infecção. Mas nós sabemos, como eu disse há bocado, que há 10 países no mundo, ou 9 países no mundo, a última vez que vi, que são responsáveis que constituem 30%, menos de 30% da população mundial, que são responsáveis por 75% das mortes. E quando nós olhamos para o Brasil e olhamos para os Estados Unidos, o que é que nós vemos? Vemos que há bolsas de muita doença e muito grave, e ao lado há coisas muito, muito leves, sem grandes problemas. Então aquilo que é preciso fazer, na minha perspectiva, é tratar agressivamente os doentes graves. Têm que ser testados, têm que ser internados, têm que ser ventilados. Fazer o chamado business as usual. É tratar estes doentes. Os outros doentes têm que ser identificados apenas os doentes de risco, os subgrupos de risco, e estar atentos a esses subgrupos de risco. Não me vale a pena estar a testar a menininha de 20 anos ou o atleta de 25, que está na praia todo o dia e que corre uma maratona dia sim, dia não. Para que é que eu quero testar essa pessoa? Eu quero testar os pais ou os avós que vivem em condições de estarem muito próximos deles. Aí sim. Ou, por exemplo, os lares. Nós chamamos lares, não sei como é que vocês chamam no Brasil, são as casas de repouso para os velhotes. Bom, também. É preciso testar o pessoal todo disso, todo o pessoal. Um dos fatores mais graves da contágio foi o pessoal dos lares, que trabalhava em 3 sítios diferentes. Cá em Portugal, os meninos trabalhavam em 3 sítios diferentes. Estavam infectados e iam pegar a 3 lares diferentes.
Na América foi a mesma coisa. Um dos problemas mais graves foi precisamente esse pessoal que não estava testado. Eu diria que o testar é um testar seletivo de populações de risco que permitam depois ter uma intervenção atempada e correta. Não é testar a toda a gente, nem pensar nisso. Isso é uma coisa completamente absurda. Não tiramos nada disso, antes pelo contrário. Uma coisa que eu ia te perguntar é se tem algum país ou região que você viu com uma estratégia mais adequada ou que você gostou mais da estratégia que eles fizeram. Eu gostei muito do comentário que você fez da Itália, porque como a gente está longe, a gente nem sempre tem acesso a esses pequenos detalhes, que não são tão pequenos assim, sobre essa coisa do sistema de saúde, né, da organização. São relatórios europeus, Daniela. São relatórios europeus que circulam, portanto. E outra coisa que eu ia te perguntar é, aqui no Brasil, aparentemente, nós temos um perfil também um pouco diferente, com uma população mais jovem, tendo casos graves, né, e até uma mortalidade também maior em uma população mais jovem. Te vem alguma ideia de alguma razão para isso? Até agora, não há mortalidade abaixo, praticamente não há mortalidade, há uma baixíssima mortalidade abaixo de 30 anos e abaixo de 8 praticamente não há nenhuma mortalidade detectada no mundo. Estou a falar de crianças e jovens que não têm nenhuma doença. Porque os que morrem têm doença. Há um bebê que morreu há pouco tempo em Portugal, nasceu com uma cardiopatia congénita grave. Esse morreu com o Covid. Estou a falar do bebê normal. É até estranho. Porquê que este vírus não ataca bebés? Todos os vírus sazonais que nós conhecemos, os picos da mortalidade são nos extremos da idade. Nos muito jovens e nos muito idosos. Porquê que ele poupa os muito jovens? Não sabemos. Porquê que... Portanto, a mortalidade em populações dos quais nós não estamos à espera tem que ser atribuída às condições de base das pessoas. Porque cada jovem de 15, 20 anos que morre, eu tenho que vir estudar. Tem alguma doença imunossupressora que ele não conhecia? Tem algum comportamento de risco, por exemplo, utilização de drogas endovenosas que nós não sabemos? É uma pessoa muito pobre, desnutrida e que, portanto, não se alimenta como deve ser. Isso é de ser casuístico. Porque, epidemiologicamente falando, está muito bem demonstrado quais são as populações de risco, que são, de facto, apenas muito idosas com muitas doenças. No meio vão morrer pessoas, vão sempre morrer pessoas. Quer dizer, não há hipótese, mas o número é tão pequeno que, na minha perspectiva, não deve entrar nos nossos raciocínios. E é razoavelmente correto pensar que abaixo de 65, 60 anos, o risco é muito pequeno da pessoa morrer com o Covid. É muito pequeno. As que vão morrendo têm que se ver porquê. Portanto, os jovens que morrem, na minha perspectiva, têm algum fator de risco prévio. Porque não há descrito no mundo jovens a morrer de Covid. Jovens intactos, jovens saudáveis. Uma impressão que eu tenho, Antônio, é que parte da reação de fechamento também foi muito ligada com o perfil do que aconteceu na Itália e o medo do esgotamento do sistema de saúde, porque no final das contas, a questão não era tanto a letalidade do vírus, mas o medo, né, de que o sistema de saúde não desse conta. E isso veio muito da experiência da Itália, realmente. Mas eu aí digo que é uma decisão corporativa, porque vão esquecer os outros doentes todos. Como é que um sistema de saúde desvia recursos para uma única doença deixando de morrer todos os outros? Acha isso normal? Acha que nós podemos mesmo defender essa solução? Com que direito é que retiramos os cuidados e a assistência a 4, 5, 6 vezes mais doentes com o Covid? Eu até posso compreender no início o susto, mas ao fim de um mês, com que direito é que fazemos isso? Com que direito é que fechamos as consultas externas? Com que direito é que fechamos os internamentos? Quem é que nos... Quer dizer, quando nós nos olhamos para o nosso concidadão, o que é que temos para lhe dizer quando ele tem uma doença que não é o Covid e nós dizemos agora você não vai ser tratado durante um ano, eu tenho que tratar os doentes com Covid? Não pode ser, isto não é assim, quer dizer, eu acho isto absolutamente inaceitável, totalmente inaceitável. É uma coisa cosmética, política, ninguém quer parecer mal na fotografia. E desde o ministro
a última pessoa do Ministério da Saúde aqui, toda a gente concordou em fechar, toda a gente concordou em desviar recursos. Eu entendo que isto eticamente é reprovável. Isto é uma quebra ética inaceitável. Só para mostrar serviço, para não aparecerem às 8 da noite na televisão aquilo que a gente viu em Itália. Isso não é razão. Não é razão. Porque estes mortos são os mortos anónimos. Este excesso de mortalidade, ninguém vai falar neles. E o meu primeiro-ministro, ou o ministro da Saúde, ou quem for, está a ser julgado pelos mortos do Covid. Os outros, ele diz, não tem nada a ver com isso. Foi o vírus, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com isso. Só que não assume isso. E, portanto, esse argumento, para mim, é um argumento corrupto, moralmente corrupto. Não é assim que se trata as pessoas. Uma coisa que a gente tem discutido muito aqui é a importância da comunicação em saúde hoje, né? E a gente vê também que muito de quem tem o discurso contrário ao lockdown, muitas vezes tem uma rejeição pela forma como é colocada, né? Sem o argumento. Você está vindo com um discurso que é baseado em dados e nos seus anos de experiência, então é uma coisa que a gente respeita quando a gente escuta, independente de concordar ou não, mas muitas vezes o que a gente vê é só a fala da economia descolada de dados e de uma análise um pouco mais criteriosa, né? Então isso também dificulta... Há um estudo, penso que é nos Estados Unidos, que demonstra que, não sei se é nos Estados Unidos, por cada ponto percentual de desemprego que sobe, eu já não sei os números, mas há um aumento brutal de morte. Há uma ligação direta entre a taxa de desemprego e a morte. E se a taxa de desemprego for 10%, o número de mortes é X. Se a taxa passar para 15%, o número de mortes passa a ser Y. E há uma correlação direta, já não lembro dos números, posso ver isso se quiser, já não lembro dos números, mas eu fui estudar o tipo de comunicação que é feita, aliás pedi aqui ao meu grupo para estudar a nível do país o tipo de comunicação que foi feita. E aquilo que nós entendemos é que há 3 aspectos fundamentais quando olhamos, vamos ver as notícias todas, estamos a ver as notícias todas, a maneira como é comunicado. Em primeiro lugar, dar os números absolutos. Hoje morreram mais 2.000. Ontem morreram mais 1.500. São números descontextualizados, totalmente fora do que é a realidade do que estamos a falar, e, portanto, só podem provocar ansiedade. Já morreram, na América já morreram, não sei, 180 mil, acho eu, para aí, mas não é assim que se apresentam os dados. É preciso começar por perguntar qual é a mortalidade de base da América. E na América, em média, morrem 18 a 20 mil pessoas por dia. Quer dizer que só aí já são só 10 dias do ano que morreram por aquela doença. Subitamente não parece assim tão mal. Mas quando nós vamos olhar para estes 180 mil na América, a grande maior parte deles são idosos, dos lares, por exemplo. Eram pessoas que iriam morrer de qualquer maneira com outros vírus. Uma porcentagem, pelo menos, elevada delas. Vamos ser conservadores. Vamos partir do princípio que durante este período de 6 meses, estes idosos, apenas metade morreriam e os outros seriam do Covid. Vamos pôr, neste momento, portanto, 100 mil pessoas. Ficam subitamente 100 mil pessoas, é que nós podemos pensar, bom, isto são mortes extras do Covid. E essas 100 mil pessoas é espalhado num país de 320 milhões. E estão todas concentradas em maioria de lugares. É isto é que é a carga da doença. É isto que nós temos que entender como é a doença. Esta comunicação desvirtua totalmente esta realidade. Porque dá a ideia que nunca mais vai parar a mortalidade. Vamos morrer todos. Em teoria, todos iremos morrer do Covid, porque todos os dias há mais novos casos. Em Inglaterra, eles descobriram uma coisa extraordinária. Até foram os tipos de Oxford que descobriram isso. Descobriram que desde que uma pessoa tenha testado positivo há 5 meses atrás para o Covid, se morresse hoje por uma causa qualquer, era considerado uma morte do Covid. Pelo que era como dizer que a gente nunca mais fica livre do Covid. Uma vez infectado, ia sempre morrer por Covid. Quando fizeram os ajustamentos, baixou consideravelmente o número de mortes. Portanto, a primeira maneira é dar os números em bruto. Isso não é assim que se devem fazer as coisas. 10 mil não quer dizer nada. 10 mil não sei. 10 mil em quantos? Ok. Segundo aspecto, linguagem guerreira. O meu primeiro-ministro diz que é a batalha da nossa vida. Nós não estamos em guerra nenhuma. Não temos nem generais, nem tenentes. Esta linguagem não nos serve. Devemos ser objetivos. Isto é uma doença. E como doença deve ser combatida como uma doença que ela é. A linguagem guerreira destina-se a meter medo e para que as pessoas aceitem coisas que normalmente não aceitariam. Quando o meu governo me fez a quarentena, eu telefonei para um professor de Direito muito constitucional, que aqui ao lado da minha... Eu estou na faculdade neste momento.
aquele lado da minha faculdade e telefonei ao seu professor, desculpe. O senhor é um perito em direito constitucional e eu gostava de lhe perguntar qual é o direito que o meu governo tem de me meter em casa, sem nenhuma justificação, configurando uma espécie de prisão domiciliária. Diga-me lá, como é que eu reajo perante isto? Posso pôr o meu governo em tribunal? Sim ou não? Isto é, estão-me a tirar uma das minhas liberdades e garantias fundamentais, que é o poder de deslocar de um lado para o outro. Não fui julgado, não fui acusado, não fui julgado. Qual é a base legal para fazer isto? Disse-me ele, nenhuma. Isso só poderia ser feito se a Assembleia da República tivesse votado essas medidas. E eu disse, então posso pôr o governo em tribunal ou não? Boa sorte para encontrar um juiz que condena o governo, que nesta altura é perspectivado que o governo está a fazer bem. Mas eles não têm razão para fazer isto. Não faz mal se o professor disse ele. Toda a gente acha que isto aqui é a maneira correta de fazer as coisas. Mas o que nós estamos aqui a falar é um atropelo aos nossos direitos humanos. Isto não é assim. E quando as pessoas me perguntam assim, há pessoas que mas está bem, há de haver situações em que temos que ter a quarentena. E eu digo sim, claro que há. Então, mas dê-me lá um exemplo muito simples. Vamos supor que eu pego num vírus da varíola, e altero geneticamente esse vírus em laboratório para matar 95% das pessoas que infectam, ok? E depois esse vírus tem um R de 40. Ou seja, cada infectado pega a 40. Na pior das hipóteses, o Covid pega a 3, como sabem, 2,5. O sarampo, 16, 18, ok? Que essa é que é a segunda vaga no meu país. É a vaga do sarampo, com 40% de baixa de vacinação das crianças. A segunda vaga vai ser o sarampo, não vai ser o Covid. Bom, mas adiante. E vamos supor que eu libertava esse vírus na comunidade. Eu calculo, foi um cálculo feito muito por alto, calculo que atingisse 10% da população mundial, entre 10% e 12% da população mundial nos últimos 10 meses. Isso significava entre 800 e 1.100 milhões de mortos. Vou repetir. Significava entre 800 milhões de mortos a 1,1 bilhões de mortos. Eu acho que aí faz confinamento. Aí faz confinamento. Agora 800 mil? E demorou 10 meses a fazer 800 mil? Quer dizer, mas estamos a falar de quê? Mas o que é que se está a passar aqui? O que é que se passa aqui? Quer dizer, está a ver? São números. Quer dizer, não vale a pena. Isto são números objetivos. Os números podem ser interpretados de uma maneira diferente. Há uma pergunta que pode ser feita. O que é que eu achava? Eu achava que se tinha ter lidado com esta infecção como se lida com a gripe sazonal e com todas as outras infecções. Para poupar as mortes desnecessárias do que temos estado aqui a falar hoje. Que é isso que me preocupa. Não é apenas a economia é muito importante. A economia atinge a saúde. A economia não é isso. É mortes contra mortes. Eu não estou a falar de mortes contra reais. Não. Estou a falar de mortes contra mortes. Se estamos a querer salvar os doentes, então é isto que temos de levar em linha de conta. Não podemos estar a dar opiniões. Nós não damos opiniões. Nós mostramos o que os dados mostram. Se a pessoa quiser seguir, segue. Se não quiser, não segue. Eu vou colocar a pergunta da professora Silvana, né? Ela está falando, e os testes sorológicos? Os índices de soroconversão são tão baixos que parecem inverossímeis. Acho que vai bem de encontro ao que você falou, né? A gente tem a ideia da testagem como uma coisa necessária, mas também tem muitas críticas aos testes, né? A serologia dos coronavírus, que nós conhecemos que eles curam as constipações, não é? Dos resfriados, que vocês dizem resfriados, a reação imunitária é baixa. Aliás, devo dizer uma coisa. Há dois problemas com reações imunitárias. Em primeiro lugar, as vacinas para os idosos. Nós sabemos que só uma fração pequena dos idosos é que se seroconverte. Quando nós justificamos a vacina da gripe para toda a gente acima de 80 anos ou 75 anos, nós sabemos que nem 30% vai seroconverter. O que quer dizer que 70% é uma coisa não ter feito a vacina. Há um estudo muito interessante que saiu em janeiro deste ano, acho que foi em janeiro deste ano, ou em dezembro do ano passado, que foi um estudo sobre real world data, real world evidence, feito em Inglaterra, relacionando a vacinação dos idosos com as suas taxas de internamentos hospitalares e mortalidades. Eles utilizaram uma base de dados que eles têm lá, com 120 milhões de vacinações, durante um período de 10 anos. Acho que os números são estes, 120, 130 milhões, por 10 anos. E não houve nenhuma relação entre a vacinação e a baixa de internamento, a baixa de internamento em cuidados intensivos e a mortalidade. Porquê? Porque os idosos têm tendência a ter fracas seroconversões. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é o vírus em si próprio. O coronavírus é um vírus que induz anticorpos de teor baixo e que desaparecem rapidamente. Há 2 ou 3 estudos na Science que demonstraram que ao fim de 2 a 3 anos já não há anticorpos. A pessoa constipa-se e depois não há anticorpos.
É a razão porque nós nos constipamos 2 ou 3 vezes no inverno, mas só temos uma gripe habitualmente. É porque os anticorpos da gripe são muito mais eficazes que os anticorpos do coronavírus. E, portanto, o que eu estou à espera da vacina é que a vacina tenha um efeito relativamente modesto, mas positivo, e, acima de tudo, que fique as pessoas mais descansadas com a vacina. Mas aqui a questão vai ser, acima de tudo, mais um tratamento eficaz. O que nós seria importante é ter um tratamento eficaz. Portanto, quer a seroconversão é relativamente modesta, não é assim muito espetacular, e tem tendência a desaparecer em alguns doentes com grande rapidez. Eles montam a reação e depois desaparecem. E outros nem nunca montam a reação. Bom, eu não vou querer abusar do seu tempo, porque a gente colocou aí o prazo de 1h30 e a gente sabe que você é extremamente ocupado. Então, vou passar para o Ayrton fazer o fechamento, mas foi um prazer te rever ainda pessoalmente. E muito, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigado, foi um prazer. Bom, eu também agradeço, mas faltou uma pergunta, né? Eu estava falando com o Cícero, que estava almoçando, né? Que é o horário de almoço, eu perguntei se a sobremesa ia ser pastel de Belém. Aí ele comentou, junto com vinho do Porto. Sim. E aí a pergunta que fica, como é que foi o impacto do turismo em Portugal nesse momento? Devastador. Devastador. Absolutamente devastador. Diminuiu muito, né? Eu imagino, né? Diminuiu 98%. Basta dar, eu só lhe vou dar um número a Ayrton e a todos vocês. Durante o período, ano passado, durante o período de janeiro a julho, ou junho, já não me lembro, janeiro a junho, tinham vindo a Portugal, se me não engano, 18 ou 19 milhões de turistas durante esse período de tempo. Nós temos 24 ou 23 milhões de turistas por ano. Durante o período entre janeiro e junho do ano passado, acho que eram 18, 19. Este ano vieram 800 mil. Portanto, há uma série de hotéis que faliram, que fecharam, já não vão abrir, e foi absolutamente devastador, porque é a área provavelmente mais atingida com o confinamento e com as não viagens. Não é só o confinamento, é as pessoas agora terem medo de viajar. E, portanto, não vale a pena estar eu a tentar arranjar uma reunião internacional e depois ninguém vem. E, portanto, neste momento, até se passar este medo muito grande que as pessoas têm, vai demorar tempo, eu penso que o turismo vai ser digamos, provocar um desemprego massivo em Portugal. Nós temos 120 mil pessoas, mais ou 110, 120 mil pessoas ligadas ao turismo. Eu acho que pelo menos metade vão perder emprego. Não há turistas, por isso simplesmente não há turistas. Por outro lado, para eu que sou habitante de Lisboa transformou-se numa cidade extraordinária, porque está vazia. Eu andei sempre na quarentena na rua, porque sou médico na rua, vi a minha cidade como nunca vi. Em 15 dias a poluição, Lisboa é uma cidade pouco poluída, mas a poluição desapareceu completamente. Nunca na minha vida tinha visto Lisboa tão nítida, tão clara, no meio da cidade. Não vi ninguém. E, portanto, para o habitante, isto não é mau, mas enfim, eu preferia que houvesse muito mais turistas, porque há aqui toda uma indústria que depende do turismo. Eu acho que isto se vai recuperar, mas vai demorar 1 ano ou 2, eu acho. Vai demorar 1 ano ou 2. Repito, por o medo que as pessoas têm de viajar. Tal como vocês, também a mim cancelaram 5 reuniões este ano internacionais. E aconteceram 2 coisas curiosas. Em primeiro lugar, algumas delas passaram online, mas subitamente o online, num dia normal, que era das 8 da manhã às 8 da tarde, passa a ser 1h30 de manhã, por Zoom. Portanto, alterou-se tudo. Alterou-se mesmo a nossa maneira de estarmos com os outros. Já ninguém tolera mais do que 1h30 ligado ao computador, não é? Portanto, nós esperamos que o turismo venha a recuperar. Acho que vai recuperar, como é óbvio, não é? Mas vai demorar e foi devastador. Isto para o turismo foi simplesmente devastador. E, o nosso PIB vai se ressentir fortissimamente. Felizmente, nos últimos anos tivemos um surplus de PIB, isto é, tivemos um balanço positivo de PIB, e esse é o dinheiro que estamos agora a utilizar. Vamos ver. E as pessoas nas cidades andam com máscara? A maioria? Como é que está? Andam. A maioria. As regras são, no sistema de saúde toda a gente anda, como é óbvio, depois nos sítios fechados. Portanto, nos malls, nos centros comerciais, toda a gente tem que usar. No ar livre, não. Você não precisa usar o ar livre, na rua, não precisa. Mas há muita gente que usa.
Aí, pelo menos, ao ar livre, pelo menos 50% das pessoas usam. Nos sítios fechados, no cinema, toda a gente usa. Faz parte da lei, toda a gente usa. Bom, muito obrigado. Só antes de fechar, até colocar, tem uma fala do Maurício aqui no chat, eu não vou ler inteira, mas o resumo acho que era uma coisa que eu também queria falar. A gente ficou muito contente de você vir e é uma forma muito diferente de analisar os dados e de se colocar em relação a eles, né? Em relação à maioria, você mesmo falou isso no início, né? Que 98% está analisando diferente do que vocês analisam. E é uma boa forma de terminar esses eventos, porque também ciência é isso, né? Não é só todo mundo concordar, a gente precisa discordar, mas discordar com dados e discordar analisando as coisas cientificamente, né? Então acho que... Eu não estou sozinho nesta minha abordagem. Há muita gente por mundo fora, nomeadamente o John Ioannidis, o homem de Stanford, que é um tipo que todos nós conhecemos, e nós vamos publicar, submetemos para publicação no Preventive Medicine, aquela revista americana da medicina preventiva, um editorial sobre isto, em que procuramos, somos 4 pessoas de 4 países diferentes, a tentar um bocadinho dizer isto mesmo. Há uma outra análise dos dados, há uma outra realidade que nós achamos que é tão legítima como aquela que tem sido defendida até agora. Dizemos que não deveríamos fechar a porta a essas análises, devemos ter espírito aberto, e eu estou disponível um dia considerar que me enganei completamente, mas tenho que me provar que me enganei completamente. Não podem dar opiniões. Tem que olhar e dizer, este dado está mal interpretado, você não sabe interpretar um odds ratio, você não sabe o que é um intention to treat analysis, pronto. Eu aí estou disposto a dar a mão à palmatória e dizer, opiniões não. Eu não dou opiniões. Porque sob esse ponto de vista há uma rede muito grande, muito forte, com muito boa gente, que tem esta visão. No fundo, que isto é uma infecção de impacto relativamente modesto, que não justificaria o exagero da reação que induziu, não é? E que seria a altura de nós agora, com um bocadinho mais de calma e racionalidade, retirarmos o medo às pessoas que elas têm, explicar-lhes de facto, tentar persuadi-las que, ok, as coisas já estão bem, já estão a entrar na normalidade, e depois rapidamente aprendemos para o futuro. E não repetir outra vez. Bem, não sei quantas mais pandemias, não é? O que nós temos 30 ou 40 vírus que conhecemos que nos infectam. Há para aí mais 300 que nós conhecemos que não nos infectam. Mas deve haver 3.000 nos animais, mas nem sabemos que existem. Quer dizer, a próxima pandemia é uma certeza. Portanto, convinha que a gente aprendesse agora com essa pandemia, com esta nossa. Portanto, não é a vontade de ser contrário. Não, é uma análise que me parece objetiva e desapaixonada dos números. Dos números. Sim, e até em respeito a essa análise que a gente te convidou, porque a gente sabe da sua competência. Então, a gente queria agradecer novamente. Obrigado, por isso. foi um enorme prazer. A semana passada também a gente teve uma discussão sobre como é importante ter um cuidado com a análise dos dados, que a gente, esses números, né, aleatórios e absolutos, sem um contexto, pode levar a conclusões bem equivocadas. Então, foi um bom fechamento para esses eventos do curso, né? Com certeza. Nós sabemos que a ciência nos dá dados mais ou menos exatos. A interpretação, dados objetivos. A interpretação é subjetiva. Eu posso achar que uma mortalidade de 5% é razoável e a outra pessoa diz que é intolerável 5%. Pronto, isso aí é legítimo. Nós temos... Agora, outra coisa diferente é não olhar para os dados. Não olhar para os dados. E dizer coisas e inventar coisas sem olhar para os dados. Quer dizer, o mínimo que se pede a nós, ou como um cidadão, não, nem ao político, nós temos que olhar para os dados. Era o que faltava, não. Nós temos que olhar para os dados, temos que saber os dados. Portanto, eu também, se um dia tiver que dizer que me enganei, fazer figura de urso, começou a dizer figura de urso, assumirei, farei a minha figura de urso. Mas saberei defender-me dizendo a minha análise dos dados que tinha levou-me a concluir isto. Pronto. E até agora ainda não vi necessidade de alterar nada. Quando vir, eu digo-vos. Pois vamos lá fazer outra reunião, que eu afinal me enganei-me, vendo bem, as coisas não são mesmo. Tudo bem, nenhum problema. Eu acho que esta é que é a posição que nós, investigadores e académicos, devemos ter. Eu digo muito aos meus alunos, eu procuro fazer os estudos para atingir a verdade. E quando me engano, corrijo e volto a estudar outra vez. E depois aquilo corre bem. Se por acaso me enganar outra vez, paro e volto a estudar outra vez. Faz parte do método científico. Não temos de estar aqui com... Eu não tenho de estar sempre certo.
tenho é que ter uma metodologia transparente, explícita e sem conflito de interesses que me permita analisar os dados e comunicá-los. Essa é que é. Mas muito obrigado pelo vosso convite. Foi um prazer. Por isso que a gente gosta de futebol, né? O Bayern de Munique, que jogou em Portugal, é melhor. Atropelou o Barcelona. O Bayern atropelou o Barcelona. Chama-se isso atropelar o Barcelona. Exatamente. Muito bom. Boa tarde para ti e para todos. Né? Um prazer. Obrigado pela vossa gentileza. Tchau, pessoal. Boa tarde.